respondida então. Mais questões? Isso, temos a Andréia também. Boa tarde a todos. Meu nome é Andréia, de Americana. Gostaria de saber se quando aposenta especial não pode mais trabalhar registrado? Uns falam que não, outros falam que sim. Tá, boa pergunta. A aposentadoria especial, de fato, quando a pessoa se aposenta na modalidade de aposentadoria especial, ela não pode mais trabalhar com atividade insalubre, periculosa, com agentes que prejudicam a saúde dela. Ela pode trabalhar? Pode em atividade administrativa, mas não nas atividades que ensejaram aquele risco à saúde dela. Por quê? Porque a lei reduziu o tempo para essa pessoa. Antigamente, na modalidade de aposentadoria especial, a pessoa precisava ter apenas 25 anos de tempo trabalhado, exposto a agente nocivo. Por que a lei fez isso? A lei faz isso para preservar a saúde do trabalhador. Então, esse trabalhador vai trabalhar menos, já que ele trabalha com algo que prejudica a saúde dele, para proteção da saúde. Então, seria contraditório a lei retirar essa pessoa do mercado e essa pessoa continuar trabalhando com agente que causa mal à saúde dele. Então, existe sim na lei uma proibição de que a pessoa que se aposenta na modalidade de aposentadoria especial, isso existia antes e ainda existe, continua da mesma forma, de continuar trabalhando com atividade insalubre, ou com insalubridade, ou periculosidade, enfim. Ela só pode trabalhar se ela trabalhar em outra função administrativa, que ela não tenha contato nenhum com esses agentes, com qualquer um desses agentes. Ok, próxima pergunta. Mais uma pergunta da Valéria. Boa tarde a todos. Entrarei com meu pedido de aposentadoria, mas foi indeferido por não ter o tempo exigido. Eu contribuía como autônoma, mas dei muitos anos aula no estado de Minas Gerais, professora pública, do ensino público. Tive que entrar com um recurso provando estes anos que dei aula. Estes anos valem mesmo para aposentar ou esses recursos demoram a sair? Faço 58 anos agora em agosto e contribuo desde 1997 como autônoma, mais os anos que dei aula. Tá, ali quando ela deu aula, tem duas formas. Quando a pessoa trabalha, por exemplo, ali ela falou em outro estado, mas vou dar um exemplo aqui de Limeira. A pessoa pode trabalhar na prefeitura, CLT, ser contratada mediante a CLT, e aí o vínculo é INSS, o regime que ela está vigorando para ela são a mesma regra do INSS, ou a pessoa pode ser concursada, que acontece muito no caso do professor. O professor passou um concurso público. Aí o regime que ela está sujeita é o regime próprio ao que ela prestou, município ou estado, enfim. Mas de qualquer forma, os dois dão para somar o tempo. Se, por exemplo, no caso dela, ela foi professora através do regime próprio do município ou do estado lá em que ela falou, ela só precisa trazer esse tempo vou dar um exemplo aqui do município em que ela trabalhou e averbar isso no INSS. Se for regime próprio, ela vai precisar de um documento que chama Certidão de Tempo de Contribuição, que é conhecida como CTC, e vai levar isso até o INSS e o INSS vai utilizar esse período que eu estou dizendo do município, ou estado, eu não sei qual era o regime dela, e vai somar esse período, fazer essa compensação. Existe uma compensação financeira entre os entes, e aí é concedida a aposentadoria dela. E se faltar algum documento, é comum o INSS solicitar, e aí a pessoa tem que pedir, onde ela trabalhou ali como professora, o documento e levar até o INSS. Eu digo isso porque eu já presenciei, já vi casos assim, inclusive de professora, de utilizar os dois períodos, período que a pessoa trabalhou para o INSS, período normal, e período que trabalhou como concurso público e somar esses dois tempos e não ter nenhum impedimento para aposentadoria. Ok, próxima pergunta. Tem mais uma pergunta aqui em áudio da Sônia, lá de Americana. Oi, doutora Fernanda. Boa tarde, tudo bem? Eu queria saber, eu tenho 65 anos e 14 anos de contribuição. Em qual fase que eu encaixo aí? Eu tenho chance ainda de aposentar? Boa tarde, muito obrigado. Ficam com Deus.
Oi, boa tarde. Fica com Deus a senhora também. Todos nós, né? Sim, a senhora, pelo que a senhora falou, a idade a senhora já tem, que hoje é 60 anos e meio, mas, enfim, mesmo com a mudança 62, a senhora já tem 64. O que está faltando para a senhora se aposentar é completar os 15 anos, ou seja, mais um ano. A senhora tem que voltar a pagar por mais um ano até completar 15 anos de carência, que é o tempo de contribuição pago em dia, e aí, sim, a senhora pode dar entrada na sua aposentadoria. Então, a idade a senhora já tem, agora falta completar os 15 anos de contribuição. Só mais um aninho, né? Isso aí. Isso, exatamente. Temos a Miriam aqui também. Boa tarde, meu marido tem 5 meses que ele faleceu. Ele ia dar entrada na aposentadoria, mas não deu tempo. Eu marquei uma perícia que era para eu me passar no dia 13 do mês passado. Marquei em Americana, cheguei lá e estava tudo fechado. Aqui em Limeira também não está atendendo. Eu estou ligando no INSS e ninguém atende. Eu estou desesperada porque eu preciso, e é o meu direito, né, receber a pensão por morte. Eu estou com 52 anos e o que eu posso fazer? Espero que me responda, por favor. Nem o fundo de garantia dele eu não recebi também, porque entrou nessa pandemia. Tá, vamos lá. Ela está perguntando sobre a retomada das agências do INSS. Isso foi até uma notícia que saiu recentemente. Eu vou passar na data de hoje, mas isso é melhor sempre confirmar perto da data. A previsão do INSS para retomar as agências em períodos parciais, ou seja, abertura do INSS para a população. O que foi estipulado? A partir do dia 24 de agosto, um período de 6 horas, sendo isso determinado em cada agência. Cada agência que vai decidir se vai abrir, se não vai abrir, como que funciona ou não. Isso não para todos os atos. Os atos que derem para ser feitos pela internet continuarão sendo feitos pela internet. Agora, atos que precisem perícia, justificação administrativa, um cumprimento de exigência, algum documento que o INSS solicitou, eles vão abrir parcialmente e vai depender da agência. Porém, minha sugestão, essa é a notícia que está atual. Dessa mesma forma que teve essa notícia, umas semanas, uns períodos para trás, sempre vem acontecendo isso. Se coloca uma data em que vai reabrir o INSS, mas perto da data, a depender da pandemia, eles costumam às vezes prorrogar. Então, o que eu estou passando, que hoje é assim como está, mas está previsto para o dia 24. Mas um pouco antes do dia 24, acompanhe as notícias para ver se isso não muda. Porque até hoje não é a primeira vez que se tem uma data para a reabertura do INSS, mas todas as vezes que chegou perto da data, acabou tendo uma prorrogação. E em relação ao que ela pode fazer, ela pode enviar os documentos dos laudos pela internet e solicitar o pedido via digital, pelo computador ou pelo 135. Mas se ela tem que enviar laudo, alguma documentação assim, não sei exatamente o caso, isso dá para ser feito pelo computador. É só ela conversar com alguém que consiga acessar o site do meu INSS e fazer esse pedido online para ela. É o Eliseu Santos aqui comentando no YouTube, lembrando do telefone 135. Isso. Mais perguntas? Temos aqui a Aparecida. Boa tarde, tenho 54 anos, trabalhei registrada durante 12 anos e depois desse tempo virei autônoma. Dei entrada em minha aposentadoria há 2 anos. Foi negado o meu pedido porque faltavam 8 meses para a contribuição, sendo que eu me afastei por motivo de cirurgia e assim que terminou o afastamento, continuei pagando. Foram 4 meses de afastamento. Eu já paguei mais 2 anos e continuo pagando até hoje e eu não consigo me aposentar. Tá, ali precisaria estudar o caso dela porque que o INSS não considerou, mas vamos aqui algumas observações. Ela fala período de afastamento e se isso inclui ou não no cálculo. Pessoa que recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, isso inclui no cálculo da pessoa para na hora dela se aposentar? Aí no exemplo dela foram 4 meses, mas tem gente que recebe 5 anos, 10 anos, 15 anos. Isso é válido ou não na contagem do tempo? É válido se a pessoa tiver pagamento após a alta. Se a pessoa terminou o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e imediatamente após a alta ela retomou o trabalho, a empresa fez a contribuição dela, então ok, esse período vai ser validado.
Se a pessoa ela não estava trabalhando empregada, ela própria pagava o carnê, o que ela tem que fazer para validar o auxílio-doença? Ela, após a alta, tem que ir lá e fazer o pagamento de uma contribuição. Na competência do mês seguinte, pagar essa contribuição para validar esse período que ela ficou em afastamento. Mas no caso dela, pelo que ela disse, aparentemente ela saiu, retomou ao emprego e isso é para ser computado da análise que ela contou. Outra coisa, aí o porquê o INSS não está concedendo, eu não sei, eu precisaria analisar especificamente o caso dela, mas uma coisa interessante também é o seguinte, não sei se isso ela chegou a fazer, mas dá para ser feito se ela não fez ainda, é algo que se chama modificação da DER. O que é a modificação da DER? A pessoa ela dá a entrada um ano atrás, por exemplo. Quando a pessoa deu a entrada, ela não tinha os requisitos. Estou inventando uma hipótese para explicar. Tá? Aí, esse processo de aposentadoria no INSS vai passando o tempo e a pessoa continua pagando. A hora que o INSS vai analisar o pedido, passou mais um ano, por exemplo, lá atrás, quando ela pediu, ela não tinha ainda o tempo. Mas na hora que o INSS pega o processo na mão, ele olha que com aquelas novas contribuições, a pessoa já preenche os requisitos. Aí o que pode fazer? Modificar a DER, ou seja, modifica a data da entrada do requerimento e a pessoa vai passar a receber a aposentadoria a partir de quando ela completou os requisitos. O que isso vai implicar? Ela não vai receber os atrasados, óbvio, porque lá atrás, quando ela deu entrada, ainda estava faltando alguma contribuição, mas ela não perde o direito à aposentadoria e nem esse tempo. Isso, normalmente, quando a gente dá... Travou. A gente autoriza, como ela disse, que faz 2 anos ela continua pagando, eu não sei quanto tempo o INSS indeferiu, mas se o INSS indeferiu por menos de 2 anos e ela pedir a modificação da DER, pode ser que ela não consiga lá atrás, mas com a modificação ela pode conseguir daqui para frente. Certo, 12h55, já vamos para as últimas, né? Tá.